Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa este realizado pela TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. Meu nome é Alessandro Spielborgs, a minha matéria é Direito Tributário e hoje, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre um tema bastante específico e bastante interessante a respeito dessa nossa disciplina. E para isso, você lembra muito bem como que é formatado o nosso programa esse que é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos justamente o tema do dia. Tema do dia de hoje, em que eu vou falar um pouquinho mais sobre prescrição. Para ser mais exato, sobre suspensão do prazo prescricional. E é um tema, na verdade, bastante recorrente em provas e em concursos em geral. Você pode ter certeza que qualquer prova que você vá realizar tem uma perguntinha versando sobre suspensão da prescrição. Mas no segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor, então, onde você vai verificar que tipo de pergunta, que tipo de dúvida costuma surgir quando falamos a respeito da suspensão do prazo prescricional. Dúvida, inclusive, que pode ser a sua, que você mandou aqui pelos nossos e-mails, enfim, para saber um pouquinho mais exatamente sobre prescrição. E no terceiro e último bloco, justamente o X da questão. X da questão é esse onde você avalia como prescrição costuma ser exigida de uma forma, às vezes, um pouco mais objetiva, às vezes nem tanto assim, nas provas e nos concursos que nós temos espalhados pelo país afora. Portanto, o nosso programa só está começando, não saia daí. No próximo bloco, já a seguir, eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre suspensão do prazo prescricional. Me espera, que eu te espero aqui. Estou aí de volta e bom saber que você me esperou para o nosso primeiro bloco, nesse tema do dia, onde eu vou falar um pouquinho mais a respeito do prazo prescricional. Ou, para ser mais exato, a gente falar um pouquinho mais a respeito de suspensão do prazo prescricional. Bom, para comentar a respeito desse assunto, sobre prescrição, sobre suspensão da prescrição, é preciso então lembrar de alguns detalhes importantes sobre o procedimento de cobrança tributária. E que detalhes seriam esses? Na verdade, detalhes que são de suma importância quando se fala a respeito do procedimento de cobrança. A primeira informação que você deve ter gravada é a respeito das diferenças que existem entre decadência e prescrição. Decadência e prescrição no direito tributário. Ponto. Segundo o texto constitucional, tanto decadência como prescrição são enquadrados como normas gerais de direito tributário. Você vai dizer, bom, e aí que são normas gerais de direito tributário? Como normas gerais de direito tributário, segundo a Constituição Federal, lá no seu artigo 146, tratam-se de temas que devem ser reservados à legislação complementar. Portanto, para que fique bem claro, as normas gerais de direito tributário, conforme descrito no artigo 146 da Constituição Federal, são temas que devem ser necessariamente veiculados por legislação complementar. E como normas gerais de direito tributário, entre outros exemplos, nós temos justamente decadência e prescrição. Portanto, que fique bem certo, e você que está anotando, fazendo um breve resumo a respeito desse tema, lembre o seguinte: decadência e prescrição em matéria tributária são temas que só podem ser estabelecidos por lei complementar. E aí a primeira pergunta que fica é, bom, se são reservados à legislação complementar, qual é a lei complementar que dispõe a respeito de decadência e prescrição? Essa é uma grande vantagem, porque a legislação complementar, ou quem faz as vezes dessa legislação complementar, é o nosso Código Tributário Nacional. CTN, que embora seja uma lei ordinária de origem, ele foi recepcionado com força de lei complementar. Tudo bem? E a hora, lá o CTN comenta sobre decadência e sobre prescrição, estabelecendo, por exemplo, qual é o prazo de decadência, qual é o prazo de prescrição. Aliás, é essa a pergunta que eu faço para você nesse primeiro momento. Qual é o prazo? Quanto tempo o fisco tem de decadência? Quanto tempo existe de prescrição? Conforme o CTN, nos artigos 173 para decadência e 174 para prescrição, tanto um instituto como o outro são prazos quinquenais, são prazos de 5 anos, portanto. 5 anos que existe para cobrar
o crédito tributário e 5 anos que existe para constituir o crédito tributário. O prazo que existe para que a administração pública possa constituir o crédito tributário através da prática do lançamento é um prazo de 5 anos e esse prazo que a administração pública possui para constituir o crédito tributário é um prazo de natureza decadencial. Tranquilo? Essa é a primeira forma, onde o contribuinte, então, ele sabe que aquele crédito tributário poderá ser exigido desde que constituído dentro do prazo legal de 5 anos. Aí vem um segundo momento. No segundo momento, você pensa, bom, o contribuinte tem a necessidade de pagar aquele crédito tributário. Afinal de contas, o crédito foi constituído através da prática do lançamento e o contribuinte, a rigor, terá um prazo para recolher esse tributo. Bom, segundo o próprio CTN, continuando nessa toada, o CTN estabelece que o prazo, caso a lei não disponha de maneira contrária, o prazo para que um tributo seja pago, a partir do momento que ele foi constituído através do crédito, o prazo é de 30 dias. Portanto, repito, caso a lei não disponha de maneira contrária, o prazo para se pagar um tributo será de 30 dias, conforme descreve ali o artigo 160 do CTN. Mas aí, então, você pensa o seguinte, mas escuta, e se o contribuinte que tem que pagar esse crédito tributário, ele não paga esse crédito? Ele tem o prazo para fazer o recolhimento de maneira adequada, porém ele não cumpre esse prazo. Ou melhor, ele não observa esse prazo, sem, portanto, efetuar o pagamento. O que acontece a seguir? Bom, aí a questão é clara. Se o contribuinte, então, nessa situação, ele tem um prazo para pagar e não paga, e aproveitando nesse prazo, se ele não paga, talvez porque ele não concorde com aquela cobrança. Mas se ele não concorda com aquela cobrança, o contribuinte não teria condições de oferecer uma impugnação administrativa justamente para discutir esse crédito tributário? Quer dizer, sem dúvida, sem dúvida. Bom, então eu posso afirmar que uma vez constituído o crédito, o contribuinte ele tem um prazo de 30 dias ou para pagar ou para oferecer impugnação administrativa. É isso mesmo. Uma vez constituído o crédito, abre-se um prazo de 30 dias para que o contribuinte pague, caso concorde com esse pagamento, caso concorde com o montante da cobrança, ou se ao contrário, ele discordar dessa exigência, o contribuinte terá condições de oferecer um recurso administrativo, uma impugnação administrativa. Alguns entes políticos costumam falar em manifestação de inconformidade. São 30 dias que o contribuinte tem para isso. Mas então, você fica pensando no seguinte, olha, e se o contribuinte deixa passar o prazo, não paga e sequer apresenta essa defesa administrativa, essa impugnação administrativa? Se passar os 30 dias o contribuinte não pagar e não apresentar a defesa administrativa, o fisco, então, ele deverá promover a inscrição em dívida ativa para que, então, esse crédito tributário seja cobrado através da esfera judicial. E essa esfera judicial, ou para se promover essa cobrança através dessa esfera judicial, a Fazenda Pública, que é a responsável por essa exigência na esfera judicial, ela vai ter um prazo para observar. E que prazo é esse? É justamente um prazo de 5 anos. 5 anos esse que a gente costuma denominar como prescrição. Portanto, retomando para ficar bem claro, uma vez constituído o crédito, o contribuinte tem um prazo de 30 dias ou para pagar ou apresentar a defesa. Se ele não paga e sequer apresenta a defesa administrativa, o fisco, melhor, a Fazenda Pública, terá um prazo de 5 anos para cobrar judicialmente esse crédito tributário. E se ele não cobrar, se a Fazenda Pública não cobrar esse crédito dentro de 5 anos,